Então, nós queremos saber, primeiramente, a fase da conquista. Mas muito antes, o evangelista pode fazer uma breve apresentação, só sabemos o nome, e depois aí, então, a fase da conquista. Como é que foi esse momento? Permitam plateia. eu esteja a mim. Obrigado. Eu chamo-me Hilário Santos Paulo, mais conhecido pelo Mano Santos. Tenho 69 anos que estarei fazendo no próximo mês de agosto. Estarei completando 69 anos. Sou pai de 5 rapazes e uma menina. No total são 6. Então, todo e qualquer homem, geralmente, quando finge o tempo que achar conveniente que deve constituir uma família, primeiro é que nós vamos àquilo que se chama conquista. Eu, antes de conhecer a Mana Helena, passei por 2 conquistas pretendentes e não deu certo, por explicações que não tenho explicar aqui. E então o tempo foi andando e como também a idade já estava avançada um pouco, porque nessa altura eu já tinha cerca de 26 anos. E eu fui muito cauteloso. Então, naquela fase que eu estava à procura de alguém que pudesse conquistar, eu tinha uma prima com minha irmã na ilha de Luanda. E sabia, de facto, estava nessa fase. E a Mana Helena, nascido em Brazzaville, Congo Brazzaville, os pais acharam que a idade dela também já fez a condição para construir uma família, então os pais acharam por bem enviar para Angola para ver se ele conseguisse mudar a terra aqui. Tudo começou na ilha. Tudo começou na ilha. A minha prima, e como eram muito amigas, Vamos ouvir. eu tenho uma amiguinha que era por que é uma solteira e também membro de uma igreja, mas batizando lá no Congo Brazzaville. Chamou uma atenção, eu como perguntava muitas vezes a ilha, eu queria conhecê-la. Eu achei, me interessei. Agora, só que havia uma dificuldade. Ela é francês e eu na língua portuguesa. Onde é a Havia dificuldade. Mas como mesmo o coração estava a bater, fui fazendo todos os esforços e começamos a marcar alguns passos. Mas só que o problema havia em termos da língua francesa e da portuguesa. E nessa altura eu vivia aqui no bairro Operário, os combatentes, não, no São Paulo mesmo, antes de... Não, os combatentes. Então, dali nós tínhamos um pastor chamado Mendes da Silva, que o pai do Lezinho. Este pai fomos grandes amigos, porque era o braço direito dele também. Já nessa altura já tínhamos implantado aí em Luanda. Então éramos vizinhos e que facilitou todo um processo sempre naquelas nossas conversas, porque naquela altura, no tempo de hoje, a conversar diretamente, não, ali tinha que precisar mesmo alguém acompanhar. Porque o pastor Mendes da Silva teve como um pai, pastor e pai também ao mesmo tempo. Então fomos andando, então chegou aquela fase em que eu queria conhecer os pais. Só que os pais viviam em Brazzaville. Necessariamente eu tinha que ir para Brazzaville, uma altura que a situação política lá de Cabinda, de Flequilhas,
estava tenso. E eu, como amava a mãe dela, eu tive que fazer todos os esforços, com a ajuda do pastor Mendes, irmos até em Ponta Negra, onde estavam os pais, que era para pedir. Pedir a mão da... Então, tudo lá foi aceito. Então, passamos, portanto, a nossa conquista, praticamente, a primeira fase foi essa. Foi aceito e fomos orientados depois daquilo que depois vamos. Bem, isso aí vamos também já entrar no momento do namoro. Bem. Mas também queremos ouvir da nossa mamãe como é que foi essa fase da conquista. Foi muito teimoso, toda hora ligar, queremos saber como é que foi. Se mandaram a mesma carta, até porque a língua, onde é amor, língua até está falando francês, você entende amor, é fazer pouco. Então, mamãe, como é que foi essa fase da conquista? Depois vamos entrar nos... Sim, a fase da conquista, como é que foi? E a conquista sempre com aquela prima dele, que é a minha amiga. Me ajudava sempre. Jovens querem ouvir bem, principalmente as senhoras. E desculpa só, uma coisa que eu queria adiantar aqui. É que o problema da minha esposa, minha amiga, querida, amada, Merece uma é uma família que pouco fala. Isso foi um problema muito duro. Mas a dificuldade. Não fala, porque isso é membro de família. A minha sogra, portanto, você pode estar com ela aqui um dia inteiro. Bom dia, papai, bom dia, acabou. Então, isso aconteceu. Isso, quer dizer, eu fiquei depois com muito receio, estava para desistir. Como é possível? Como é que nós vamos enfrentar esse namoro? Uma mulher que pouco fala. Então, com o aconselhamento do pastor Mendes da Silva, não, ela depois vai falar mais que você. Se você, na verdade, ama ela, é uma questão de paciência. Deu certo mesmo. Então, ela não é daquela que... Mesmo assim, se um fala, outro não fala. Se um bate, outro não bate, mesmo assim, não se entende assim. Já sabe. É a química deles, é assim. Sim, nossa mamãe. Depois da partida lá na ilha, então ficamos lá, conversar, um momento, o assunto estava dando para dar boa resposta. Estava vendo, ver a família, como é uma pessoa que vai me enganar. Eu cresci uma tia da igreja, aquela mãe querida, dava sempre conselho. Você, quando está se apanhando com um homem, tem que saber da família. Ou bebe, ou não fuma, esse homem não fica com você. E é por isso que ficou muito tempo para dar resposta. Quanto tempo? Iniciamos na 83, só escolhi lá. Fizemos um ano e tal. Um ano para dar resposta. Porque a tática não era boa, não mandava carta. Como é que era? Estava estudando. Como é que era? Vamos ouvir. A resposta que me dá na minha tia, que eu não tive guardado. Não dá para arranjar qualquer Não, levou tempo, depois do ano. Como é que era, Evangelista, para conquistar? Lá, mandava carta, fazia como? Ia sempre lá na prima dela. Ia na ilha, onde a mãe. Ia vizinha. Então quer dizer que a prima, desculpa ele aí na prima, mas. Onde estava lá. Ok. Então, a fase do namoro, o momento do sim, como é que foi? Depois deste sim, na verdade, levou-nos, nosso namoro levou-nos, o sim levou 1 ano, o namoro levou-nos 2 anos.
Portanto, 1983 até 1985. 3 anos de namoro. Levamos 3 anos de namoro. O porquê desses 3 anos? Em princípio que por causa da família também. Os responsáveis que deveriam assumir aquilo, portanto, o casamento, não quiseram assumir. Tinham medo, tanto mais que eu saía de Luanda para o Quinzal, onde havia uma parte da família, tanto meus sogros, não quiseram assumir aquilo que eu dou, o alambramento. E eu fui obrigado novamente a sair de Luanda para o Brazzaville para pedir a permissão se poderíamos fazer o casamento. Já fomos autorizados que pudéssemos casar. Então, neste período do namoro, que também é muito importante, eu precisava de preciso de muita conversa, porque toda a base tem que ser bem preparada. Nós não podemos partir para um casamento sem que tenhamos as bases bem preparadas. Tem que haver muito diálogo, muita conversa. E também conversa no sentido de que, sobretudo, aquilo que havia de ser o futuro, portanto, da nossa família. Pensar-se na questão dos projetos que nós, portanto, depois do nosso casamento, o que devíamos fazer, e também nos conhecer mutuamente daquilo que eu sou, porque nessa fase de namoro é preciso me conversar muito, porque ela vem de uma família, eu venho de uma outra família, então ele tinha que me conhecer, como é que são os meus gostos, mas vamos começar primeiro em termos de alimentação. Tinha que me abrir o que eu gosto em termos de alimentação, a hora que eu gosto de tomar refeições, tudo isso, para não depois, no futuro, haver problemas. Porque é bom que mesmo de apreciar, não, eu gosto assim, em termos de alimentação. No vestuário, eu gosto assim. Tudo isso tem que passar por um diálogo. Porque se não houver diálogo, você vai ter muita dificuldade. Eu gosto, pelo menos, de tomar minha refeição às 7 horas, ela vai me fazer às 9, ou fora das 9, não sei o quê. Então, tudo aquilo que eu gosto tem que começar a transmitir a ela, para não ter dificuldade. É isso que nós vamos fazer ao longo desse tempo da fase do nosso namoro. E, por outro lado, também, como cristãos, que somos, eu evitava frequentemente estarmos a sós, para evitar aquilo que todos nós tivemos tentações. Pode não vocês acreditarem, nós quando saímos daqui de Angola para o Congo, vocês não vão acreditar que nós dormimos na mesma casa. Dormimos na mesma casa e o dia amanheceu, sem problemas nenhum. Ao longo do nosso tempo de namoro, não houve absolutamente nada. Conselho, não havia. Porque eu sempre respeitei a ela, esperando exatamente o dia que estávamos programados para essa realização do nosso ato de casamento. Tanto mais que eu, na preparação do casamento, eu preparei o meu casamento sozinho. Porque não quis problemas com ninguém. De casamento vamos entrar lá no casamento. Ainda só estamos ainda na fase do namoro. Então o nosso namoro foi assim. Tem uma questão para a nossa mamã. Na fase do namoro, vamos ter um momento para a pergunta. Fiquem calmos, guardem só as questões. Diga. Vão ter as suas questões. Sim,
nossa mamãe Helena, na fase do namoro, como é que foi? Será que nosso evangelista era daquele atencioso? Tirava, quer dizer, não importava o que está fazendo, mas não pode ficar um dia sem enviar mensagem na sua amada. Sério, carta, sim, naquele tempo não tinha telefone, carta, sim. Uma carta, sim, não ficava quanto tempo sem poder ver a sua amada, como é que foi? Para poder dar o sim então do namoro. Aquela parte, depois de dar a resposta, até não tinha mais. Todos os dias ia ser na ilha. Depois de mais conversa, pedi táxi, não consegui subir mais nos quartéis. Até voltou lá na casa prima dela, onde ele dormia. Já estava tudo feito. Eu me cuidei muito bem naquele momento do amor. Eu, até minha tia que me criou, quando eu ouvi aquela resposta que ele deu, mesmo, quando se casar, nunca vai ficar. Me cuidou muito bem. Nem ia lá, não se metia comigo. Tinha lhe falado aquilo que me falaram da minha tia. Não pode fazer coisa toda. Me cuidei. Até que fomos lá no meu pai. Quando foi no meu pai, ele levou também no monte quando estava em vida. Nós tínhamos os casados. Tive criar. Fomos lá, fomos conhecer, despedimos, viemos aqui em Angola. Quando viemos aqui em Angola, depois de tudo, fomos na parte, depois o meu pai deu a resposta. Quando fomos lá depois. Aqui a família estava bandalhada, vai aqui, vai ali, ele estava dando a resposta. Voltamos lá. Quando viemos, depois, ficamos já tratando. Ainda nessa fase mesmo do namoro, eu sei que algumas pessoas querem perguntar. Vamos ainda falar aqui, então tem a oportunidade, quem quiser perguntar nessa fase do namoro, pode levantar e fazer a questão diretamente para... Sim, nosso jovem da plateia que está de expressão. Sim, sim, faça a tua questão. Antes de fazer a minha pergunta, é sempre um prazer ouvir mais eles a falarem sobre algumas coisas que passaram antigamente, algumas coisas que nós passamos aqui, uma visão vertente diferente. Estar aqui o casal Santos, não é que somos muito parelhos, mas é um privilégio. É um privilégio sempre que nós os jovens devemos ter essa capacidade de parar, sentar e ouvir o que nós estamos transmitindo. A direção da juventude foi perfeita nessa ideia. Espero que a ideia dessa continue. Agora a minha pergunta. Eu ouvi muito bem o que os padrinhos falaram. Não vou conseguir falar o que eles falaram, mas eu gostaria que os padrinhos aperfeiçoassem e tocassem muito mais a fundo na dificuldade de namorar mesmo. A dificuldade de se encontrar naquela altura. Na fase do namoro. Na fase do namoro. O que foi difícil para o padrinho, o que foi difícil para a madrinha, entender o padrinho, entender o que complicou, porque pensamos às vezes nas dificuldades de antigamente, hoje já não atua. Mas às vezes precisamos entender que o que passaram antigamente, hoje também alguns não estão passando. Então, as dificuldades não passaram naquela altura. Vamos começar primeiro com a mamãe, pode responder. Qual foi a dificuldade de enfrentar no momento do namoro? Foi difícil, entender, sim. Vamos começar primeiro com a mãe, depois o nosso entrevista vai estar. Na minha parte mesmo foi difícil. Cada língua. Depois que me deu essa força, passou menos. Se entender comigo da língua. Falava francês. O último dia que ele foi lá, a me responder.
graças a pastor Mendes. Foi na nossa casa, aconteceu comigo. Mano Santo também naquele dia estava lá na casa dele. Chamou Mano Santo, fomos ficar nós três. Nós já conversamos. A única que tinha força de responder, significa. Graças a pastor Mendes. Traduzir, sim, da manhã, o que é? Sim. Foi um sim traduzir. Sim, a dificuldade de passar no momento do namoro, fase do namoro. Qual foi a Primeiro que naquela altura não havia telefone, né? Como hoje. Sim, sim. Queria a qualquer momento que quisesse saber isso e aquilo, e a pessoa ligar para ele. Não. Conforme ele dizia que a dificuldade consistia de que eu, às vezes, tinha que fazer todos os possíveis que para ir até a ilha, que não era fácil naquela altura, também não havia em termos de transportação. Então, essa era também uma das dificuldades que havia. E depois, o nosso encontro, em termos mais tempo ainda, era somente aos domingos. Ele havia cultuado na paróquia de São Mizang, agora estou a 17. E no final do culto, foi quando tínhamos aquele tempo suficiente para então, trocarmos as impressões, conversando mesmo aquilo que havia de ser o nosso futuro, digamos assim. E outras, nós encontramos barreiras na família que se encontrava de Angola, porque eles não queriam assumir em princípio o alambamento. E isso houve uma impasse. E eu já dei na minha introdução de que os pais, uma vez que viviam em Brazzaville, eram obrigados a gastar, não era fácil sair de Luanda, Cabinda, Ponta Negra. Tinha que ter um pouco de money para chegar lá. E não só também havia riscos, digamos, a situação política não era favorável. Havia muitos taques entre Ponta Negra e Cabinda, Fleck. Então, mas tudo aquilo, quando a pessoa ama, quando a pessoa tem aquilo, é interessante. Não queríamos saber, você não imagina que às vezes houve varias ao longo da nossa viagem, nós dormimos numa área onde Fleck atuava. Mas nós passamos a noite ali, graças a Deus, eu, ela, o pastor Mendes, com uma das minhas sobrinhas que estava já compartilhando pela família. Portanto, tínhamos essa realmente dificuldade. Portanto, em suma, foram momentos bons mesmo, muito respeito. Se desse de voltar a viver esses momentos, poderia viver. Havia muito respeito mesmo, não era fácil. Então, mas, no entanto, como a palavra de Deus mesmo, porque quando a pessoa não é cristã, é filho de Deus, a pessoa tem que ser honesto, tem que ser uma pessoa de palavra, não de... Não. Quer dizer, está na dúvida, será mesmo? Não, de facto, e depois muita oração também. Orava muito, é verdade. Oração, tem que orar. Ok, mais alguém quer fazer uma questão assim? Jovem Euclides. Durante a explicação, o Mano Santo falou muito da linguagem, da língua, que foi difícil. E o nome que mais soou ali, além da prima, foi do pastor Mendes. Sim. A minha pergunta é, o pastor Mendes foi o tradutor? Foi o sim. Sim, algumas... Principalmente quando o Mano Santos vai lá no Congo da Brazzaville, quem traduziu? Porque com a mamãe Helena já é difícil, por causa do francês. Agora foi mais tempo com os pais também, outra coisa. Como que era a comunicação para pedir autorização? Será que foi também com o pastor? Bem, em princípio que os pais da Mãe Helena são bacongos mesmo. Então, o diálogo era diferente com relação Ok. ele e ela. Ali, com relação aos meus sogros, não havia problema nenhum. Não havia quando a gente quisesse conversar. Então, nós aproveitaríamos mais momentos aos domingos, depois do culto. O pastor Mendes vivia aí mesmo junto à missão católica, porque aí tem um apartamento aqui nosso. Ele vivia ali. E eu vivia nos combatentes, exatamente aqui, sabe? Aí nos combatentes. Quer dizer, eu sempre vivi naquelas áreas, entre
para a mamãe Inês Yaba, a parceria evangelista Yaba, o Dili Coche, viviam ali nos primeiros prédios combatentes. Eu vivia no 6º andar, a mano Dili e a mana Inês da filha viviam no 4º andar. Então, depois dali, eu fui no Quinaxis. Depois do Quinaxis, eu venho viver exatamente na missão católica, na casa, portanto, onde depois do pastor Mendes vai para Cabinda e quem vai residir nesse apartamento fui eu. Antes do casamento, eu fui viver nesse apartamento da Igreja Evangélica da Morte. Quer dizer, com os pais não era problema. O problema era somente com a mamãe que tinha que ser o passamento, traduzir para dar o sim traduzir. Sim, mas alguém tem uma questão, alguém quer fazer uma pergunta. Alguém vai poder fazer uma pergunta, vamos avançar. Sim, o que é que nós temos mais de pergunta? Bem, foi a fase da conquista, a fase do namoro e o casamento. Como é que foi? A decisão, a preparação, a fase do casamento. O primeiro casamento, realmente houve dificuldade, uma vez que os pais estavam do outro lado e nós do outro lado. Você sabe que o casamento tinha que haver duas partes envolverem-se para a preparação do casamento. Isso não aconteceu por nossa parte. Eu tive que assumir as duas partes. Eu tive que assumir as duas partes. Tanto mais que mesmo eu não tinha família aqui, exceto a minha prima, a minha irmã, a Ilha, a única que eu tinha aqui na cidade como família principal. Toda a outra minha família em Cabinda. Meu irmão mais velho vivia em Cabinda e eu, os demais, uns estavam no exílio, então sou pouca família. Então eu tive que assumir o casamento sozinho. Preparei-me devidamente, as condições eram boas mesmo, graças a Deus. Fiz os preparativos, mesmo o enxoval dela, assumi. E marcamos a data do casamento para dia 29 de março. Isso é, em 85, 3 anos depois que eles fazem, a gente casa. Casamos, o meu irmão quase vinha na última da hora, nós na conservatória, tá? Com nossos padrinhos constituídos, que o Antônio da Costa, da paróquia, atualmente Fonte de Japão. A madrinha é uma brasileira, foi nossa madrinha, casamento. E o ato correu muitíssimo bem, porque naquela altura, depois do nosso casamento, a igreja envolveu-se, sem problema nenhum. Eu aluguei o salão junto à Missão Católica, São Paulo, havia ali unidade, né? O salão bom mesmo nessa altura. Assumi aquilo que é casamento. A igreja se envolveu, os grupos corais estavam presentes. Nesta noite mesmo estiveram presentes o coro A Voz do Evangelho, o coro A Voz da Salvação. O Eco da Felicidade, então, é que tomou o comando em termos da preparação do copo de água. De facto, tive muito apoio dele. Eu não me preocupei, como que estivesse presentemente a minha família, aquela mamã Joana Manuel Bem, a mamãe Inês, a mana Magunda Gabi, estava na direção do Eco da Felicidade. Então aquilo foi uma coisa boa mesmo. Naquela altura, todos os grupos corais tinham que cantar lá no salão.
nós dividimos. Como cristão, no princípio, naquela altura, nem tão pouco pensar em abrir o salão. Não éramos permitidos. Então, quem abre o tal salão é um vizinho nosso, um casado vizinho, que abriram o salão. Os grupos corais foram doando até às 0 horas. A igreja, de facto, correspondeu mesmo. Ninguém saiu ali a murmurar que não, eu saí sem comer, o tempo era favorável. E convivemos muito bem. E depois da nossa retirada, foi assim que nós permitimos, alguns membros da família que eram restritos também, que ficaram a amanhecer ali. Quanto a nós, saímos do salão, já era próximo porque o apartamento da igreja, que eu conheço o apartamento da IEA, aí em São Paulo, era só, não tinha mais carro nenhum, com aquela gula já lá. Fomos até lá e o que houve? Escutem bem, né? Escutem bem. Escutem, jovem. Sem gente sabermos, a igreja preparou uma equipa diaconal. Vão lá, nós ouvimos a presença. Nós viemos aqui transportar algumas panelas. Bem, nós estamos aqui, mas o objetivo não era esse. Ele queria mesmo saber se nós mesmos fomos fiéis, ou aliás, fomos prontos, ambos, fomos fiéis ou não. Passamos a noite, muitíssimo bem. E nós fizemos a nossa leitura responsiva. Outro lia o primeiro versículo e eu respondeu o segundo versículo. Momento do quê? Depois do salão? Amanheceu. Depois do salão, uma leitura tomada do pequeno almoço. Sim. E vamos lá no quarto. Afinal de contas, foram vergoar se de facto houve violação ou não. Mas graças a Deus, eu já tinha 29 anos, ela há 25, ela há 25, eu tinha 29. Portanto, eu posso dizer aqui mesmo que a minha esposinha aqui, fomos mesmo fiéis. A leitura foi feita mesmo ali, no salmo, responsivo. Então, podemos dizer que é muito bom. Nós também assistimos. Não houve pressas, foi uma coisa bem preparada, com toda reverência, com todo temor, tendo em conta que nós somos mesmo filhos de Deus. Não me enganei e vivemos. Nosso casamento, posso dizer que em todos os casais há problemas. Ninguém vai dizer que tudo é mar de rosa, não. Mas o que me alegra bastante é que até aqui estamos aqui, a caminho aproximadamente de 28 anos de casado, não é fácil, e porque nos amamos, dialogamos bastante. Alguém tropeçou, o perdão está lá. Os nossos desânimos não levam muito tempo. Eu nunca, nem um dia levantei a minha mão para lhe tocar na cara, não. Nós sempre estamos ali. Depois daí, vamos entrar nessa fase. Uma questão para a mamãe. Sendo o casamento algo pensado e planificado por Deus, onde alguém que decide casar sabe que é um ato que é sim diante de Deus e diante dos homens. Um ato que nós devemos saber que não, eu estou a dar sim nessa pessoa porque eu quero ter a minha vida inteira com essa pessoa. Uma coisa muito responsável que o nosso Deus, quando nós somos casados, Ele não aprova o divórcio. Uma vez casado para sempre. Então a pergunta da mamãe é essa: como é que foi para então dar esse passo do casamento? Foi difícil?
pensou mais um pouco, o namoro foi um ano para dar resposta. Será que também pensou, vou mesmo dar esse passo, sendo um passo muito importante na nossa vida? Como é que foi na fase do casamento? Na fase do casamento foi fácil. Foi? Foi? Foi já fácil, porque já estava mesmo... Já foi fácil em termos de aceitação por o ato, porque, a princípio, nós namoramos tempo suficiente. Ok. Estás a ver? Cerca de 3 anos não foi pouca coisa, então ele já tinha esta confiança. Essa confiança e então já não houve dificuldade de dizer que vou rubricar, vou assinar o casamento, porque estava tudo já Já tudo acautelado. calculado. Estava tudo... Ok, estamos na fase então do casamento, conseguimos entender. Se alguém tem uma questão, tem uma plateia sobre a fase do casamento, possa fazer agora. Alguém quer perguntar? Sim. Eu gostaria de saber do casal, qual foi a primeira dificuldade que tiveram vivendo juntos? Depois do casamento, qual foi a primeira dificuldade? Bem, a primeira dificuldade foi exatamente pessoas que, digamos, eu vinha de uma outra família, do outro naturalmente, e sempre há aqueles assuntos, há aquele problema, talvez que não está combinando, está encaixando, tá? Então surge sempre às vezes, pronto, algumas vozes. Sim, mas no entretanto, conforme já dizia, que sempre todo um casal há bons momentos e momentos menos bons, aqueles pequenos conflitos, né? Mesmo dentro do nosso quarto, sempre às vezes há aquelas situações que às vezes desacordantes e tal, mas no fim acabamos de chegar a... Vocês sabem, as mulheres sabem disso. Então, Também nem todo dia o nem mesmo. todo o dia mesmo pouco, prato, porque- etc. E então, é por assim ali. Porque há quem é um pouco mais... que gosta um pouco mais guloso do que a nossa coisa. Então, é por assim. Mas, no entretanto, tudo isso Entendeu? ultrapassa-se. Sempre há um entendimento. Que é aquilo, o diabo. Então, é por ali. A dificuldade sempre tem que haver. Sim. Mais alguém? A mamãe também quer responder sobre a dificuldade antes. Quem também dá uma opinião sobre a dificuldade que tiver, a primeira dificuldade, no caso. Então, sim, pode ir. Da fase da conquista, depois do namoro, ouvimos muito da prima da mulher e do pastor, mas na hora de escolherem os padrinhos, ouvimos um outro nome. Eu queria saber como é que foi a escolha dos padrinhos. Bem, a escolha dos padrinhos, até porque em princípio não deveria ser tanto padrinho que depois, porque houve um voluntário, um voluntário que se ofereceu, que deveria ser os nossos padrinhos, mas vendo o comportamento desse tal padrinho, que devia ser ele, para mim, em princípio, que não me convenceu ele ser o nosso padrinho. Então tivemos que fazer uma outra opção desses padrinhos a me referir. Para mim foi isso. Para dizer que para nós também foi um pouco orgulho, senti-me orgulhoso, aliás, porque o meu casamento, dentro dos casamentos ao nível de Luanda, nós estamos em segundo lugar. Está primeiro o irmão Carlos Alberto, que viram o ano passado. Sim, sim. O primeiro casamento, no Carlos segundo o nosso casamento. Então,
dentro, portanto, é o nível da igreja, naturalmente. O pastor Mendes foi uma pessoa, uma figura muito mesmo, pai, digamos, foi grande. E é muito bom. Nesse caso, o padrinho não tem. Sim, nós constituímos o único padrinho. Ok. Nós fizemos uma opção única. Em vez de Um haver acordo dois mesmo com o candidatos, casal. o único padrinho que nós temos. Então, quando temos as dificuldades, recorremos a ele. Nós nunca, em princípio, que desde que nós casamos, nunca recorremos a terceiros para uma coisinha de nada, né? Porque a vida aqui. Não, nós sozinhos mesmo. Também nunca chegamos nos padrinhos. Ou não, o padrinho está a vir aqui, porque lá em casa, entre nós não estamos a entender. Graças a Deus, nunca chegamos a fase. Quer dizer que os nossos problemas sempre ações, também dentro do nosso quarto. Senão nunca sabem que quando nós temos uma coisa que nos está a correr bem, então nós temos que consultar os vizinhos, ou o nosso padrinho, ou mesmo para a igreja. É difícil. Talvez a igreja é uma coisa restrita, que é dependida da minha confiança, né? Sabem que na comissão diagonal tínhamos, na nossa comissão diagonal tínhamos a dona Helena, você conhece a dona Helena, né? Então, esta minha diaconina é muito aconselheira, é muito boazinha. Então, para mim, é uma pessoa. Ok. Até mais do meu padrinho. Sim, não foi difícil. Sim, exato. Muito obrigada. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu tenho uma pergunta que é assim. Como um casal já muito adulto, muito maduro, qual é a experiência que tem a nos passar no que concerne a nós jovens, que muitas das vezes queremos, né, ou estamos a nos preparar para um casamento, mas a mulher já tem os seus padrinhos, o homem também já tem os seus padrinhos. Qual é o conselho que nos deixam quanto a essa questão? Bem, o nosso conselho é, primeiro, nós somos filhos de Deus, somos cristãos. E como cristãos que somos, na fase em que vocês estão passando, as gerações juvenis exatamente, primeiro é saber escolher aquele que vai ser o futuro esposo, digamos. Conhecê-lo não é no sentido daquilo que habitualmente assistimos. Procurarem passarem por essas três fases. Então, nesta conquista, neste ato de namoro, onde deve mesmo ver toda uma preparação cautelosa, respeito em cima de tudo. Você sabe que vai viver com essa pessoa, você ama esse jovem, etc. No princípio tem que haver muito respeito. Outro, saberem conversar muitíssimo bem, serem amigos. Devem ser muito amigos. Conquistar a confiança, porque você está a namorar, mas você não confia na pessoa que você está a namorar. Não dá. Portanto, temos que, sobretudo, colocar muito a palavra de Deus na frente, termos aquele temor, que nós somos cristãos. O nosso namoro tem que ser diferente em relação aos mundanos. Se somos cristãos, então temos que saber procurar lugar onde que nós achamos, procurar evitar aquilo que são os contactos isolados. Não. Irmã Helena, desculpa só me manter, mas eu entendo uma coisa. Apresentador posso? Papa Santos, eu acho que o Papa não entendeu muito bem a minha pergunta. Eu perguntava, né? Por exemplo, eu por agora conheço um jovem,
e a gente vai começar a namorar. Que muitas das vezes não é da igreja, ou pode ser da igreja, mas que o irmão já tenha os seus padrinhos de batismo e que também já está consciente que serão os padrinhos dele de casamento. Mas eu também já tenho. E já nos conhecemos cada um já com seu padrinho de batismo e que também quer levar para o casamento. Como fica essa situação? Podemos levar o homem com seus padrinhos, a mulher com seus padrinhos, ou temos que chegar num consenso e ser só um casal de padrinhos? Ok, muito obrigado, porque de fato essa parte passou. Para mim, eu não digo a todos, porque também isso não é uma obrigada, mas para mim, o melhor mesmo, é por isso que eu sempre estou a dizer que é bom haver diálogo, porque vocês, antes para irem para o casamento, devem mesmo consertar-se ali. Mas o nosso conselho que queremos deixar aqui é ter somente um padrinho. Porque muito pode vir ser que aquele padrinho é da igreja católica. Em princípio, logo é uma contradição. Nós somos evangélicos, aquele católico, ou pode ser de chamatórico de igrejas diferentes, não vai combinar bem. O bem bom mesmo seria ter o único padrinho. Porque esse padrinho é que deve conduzir em toda a vossa dificuldade e todo qualquer problema. Logo ele é vosso pai mesmo. Porque não há nenhum problema que vai à igreja sem que passe primeiro pelos padrinhos. Então é uma responsabilidade. E tem que ser um padrinho mesmo, com uma certa maturidade, com uma certa experiência. Agora o que nós vimos? Quer dizer, por amizades ou por familiaridade, não, queremos ter um padrinho que é fulano. E quando esse padrinho muitas vezes não joga o papel como padrinho, o que é que vai visitar mentir? Absolutamente não. Portanto, em suma, para mim, o melhor é ter um único padrinho. Mas tem que haver consenso, naturalmente. Ok, já estamos mesmo quase a fechar, mas não queríamos deixar de ouvir da nossa mãe. Ouvimos o conselho, já estamos mesmo quase a fechar. A pergunta? Já estamos mesmo. Sim, vamos só abrir mais 3 minutos. Nosso jovem da plateia já fez uma questão, vamos só dar tempo já na. Quando essa questão, para depois sim. Plateia, sim, temos só 2, 3 minutos. Uma contribuição. Para ajudar na resposta. Na irmã que fala sobre isso, tem dois casos. O que Tio Santo disse é o ideal. O que é que acontece quando se tem 2 padrinhos? Vai ser assim. Ele é o rapaz da família, tem os meus padrinhos, ela também tem os seus padrinhos. Nunca um dia você menina vai chamar os padrinhos dela de nosso padrinho. Quando tiver uma mini briga em que vocês do casal não conseguem resolver, em que há necessidade de um dos padrinhos resolver, tu vai dizer, olha, quando tudo ficar bem, o padrinho vai vir e resolver a situação. Quando tudo ficar bem, principalmente nós meninas temos esse lado de reserva, guardar os pendentes que já passaram. Quando isso acontece, olha, o teu padrinho é que tinha dito isso. Eu sou fiz por causa do teu padrinho. E não há mesmo uma boa relação quando tem 2 padrinhos. Por isso é mesmo necessário abrir-se e mesmo uma Chame com o padrinho, um casal de padrinhos. Chame. Chega um consenso. Mas isso não é obrigatório. No programa não se fala esses termos, não. Mas deve chegar a um consenso. O programa social já Vocês já estão a namorar. E isso não pode ser de um dia para uma noite. Por isso é que a fase de namoro é a fase onde há maior discussão, deve haver maior diálogo. Exato. Começam a se vocês sabem que vão casar, na fase do namoro, começam já a preparar. E vocês falam isso. São 2 padrinhos, qual deles vai ser? E pronto, eu não acho que isso precisa de cabeça quanto a isso. Acho que é isso. Ok, então. É só a fase mesmo do consenso, sentarem. Ok, sim, nosso irmão. Só tens um minuto. Sim, faz a questão. Jovem da plateia. Muito obrigado, Igor Bento. Esse é jovial, é sério, podemos ajudar você. Os padrinhos falaram muito bem sobre
Fabinho falou muito bem no princípio que o casal é quase 5 rapazes por uma filha, 6 filhos em casa. Eu queria ouvir a parte mais velha. Como é que a dinâmica do relacionamento mudou a chegada do filho? Será que houve dificuldade com o filho ou foi mais fácil de conciliar? Porque ouvimos muitos relatos de que há casais, só os dois são uma maravilha. Mas chega o primeiro filho, os problemas começaram. Como aconteceu muito, nós vimos durante a pandemia, muitos casais ficaram em casa com seus filhos. E ouvimos do enorme índice de casais que se separaram, porque estavam em casa não só com a esposa, mas também com os pirraminhos. Então, como é que foi a dinâmica do casal logo após a chegada do meu irmão Zé? Sim, vamos deixar a mãe. Como é que foi? Graças a Deus, nós, após o nosso casamento, no ano 85, um ano depois, fomos abençoados por um rapaz que é o Zé, José. Vocês todos conhecem. Zé, primeiro herdeiro. No nosso plano humano, nós queríamos somente 4. O que acontece? Vem o Zé, diz obrigado a Deus por ser o primeiro, e depois vem o segundo, mais um rapaz. Bem, tá bem, muito obrigado a Deus. Faltava só já 2. E as coisas aí também começam a mudar, claro que aí a responsabilidade começa a já mudar. Era 2, agora já começa 1. Portanto, não é tanto igual quando estamos a 2 pessoas, já são 3. Vem o terceiro, uma menina. Muito obrigado para a mana minha Helena. Só agora vamos ter mais uma e então vamos fechar. Deus disse, espera aí. Um ano mais um ano, porque nós vamos fazendo planos. Quando vem, é um rapaz. Os gêmeos, não, antes de gêmeos, passou sim. Não. Essa parte não ouvimos nada. Sim, vemos aquele passou. Então, a seguir, vemos gêmeos, 2 rapazes de novo. Eu disse, dona Helena, aqui acabou. Não vamos mais à frente. A frente, quando a mãe não estava se sentindo bem. E nós, como não tínhamos muita essa visão do plano, aliás, mulher que tem todo o segredo. Ou fez o propósito, ou como é que é? Cuidou-se mais. Vem. Pronto, que exatamente veio o xará, que é o Hilário, que é aquele o xará. Então é assim que ficamos apenas com uma menina e os 5 rapazes. Quanto a isso, graças a Deus não tivemos muitos problemas em termos da educação. E não só, você deve se lembrar depois do casamento, surge a família da esposa. Vem uma das sobrinhas lá em casa, fui sumindo, estava conosco. Depois eu recebi mais uma menina também, que é a minha sobrinha, eram 2. Depois recebi mais uma menina por parte dela, que a xará dele estava lá em casa, independentemente de outros sobrinhos. E eu fui suportando essa família toda, sem problema nenhum. Até que, de facto, vem uns, agora o Zé é casado, a minha é outro casado, e outros rapazes, que são gêmeos, que não saem da casada, estão ali. Os sobrinhos foram arranjados mulheres dele por aí, com sua família, aí também. Então, pronto, agora é que ficamos sem ninguém. Estamos a sós e com um neto. Portanto, em termos, estamos habituados, somos africanos, você espera quando você casar. E outra coisa que eu devo recomendar com relação àqueles que vão casar, é, sobretudo, o bem nosso aqui. Nós somos africanos, você sabe que quando nós casamos, temos famílias. Para ter uma coisa bonita,
um casamento com mais longos anos de vida e mais bênçãos também. Sobretudo sabermos receber ambas as partes. Eu, pelo menos, nós julgamos assim. Nós, quando recebemos alguns membros da família por parte da minha senhora, não temos problema nenhum. Recebemos de bom coração aquilo que pudermos ajudar, ajudamos até que essa família regresse. Demessíssima coisa do meu lado. Ela recebe muito bem a minha família, bem acolhidos ali, tal, bem tratados. Nunca tivemos problema, porque não, você está a puxar a brasa da sua sardinha. Isso deve ser evitado. E nós devemos ter consciência de que eu vim de uma família. Eu tenho que tratar bem meus irmãos quando chegarem na minha casa. Sabe, como ela. Tá? Onde nós pudermos ajudar, vamos ajudar. Onde não podemos, mas tudo isso consenso. Não é porque, pronto, quando vem de um outro lado, não, é assim. Quando vem de cara tranquilo, não. Para uma mulher sentir mesmo bem sentadinha ali no lado, tem que ser diplomática, tem que ser inteligente. Talvez é até mais viável você receber a família do seu esposo do que a própria sua família. Aquelas suas cunhadas é que vão fazer com que você se sinta bem. Mas tem que ser com sabedoria, claro. Vamos nos baseando já através da palavra. Depois tem muitas famílias, certos casamentos, não há aqueles consensos, há brigas já, enfim. Porque, enfim, cada um quer puxar o... Não. Bom mesmo seria a gente saber acolher tanto de uma família como de outra e tanto da educação em si. Saber o problema mesmo. Muito obrigada, casal Santos. Passa o outro para agradecer esse momento de aprendizado, convido a nossa irmã Maria Pioa para